Olá, caros amigos e amigas da TV Assembleia, Canal 7. Estamos aqui mais uma vez com o programa Gente da Gente com Cláudia de Bulhões. Toda vez que eu vou fazer um programa, eu tento trazer o que eu acho que vai interessar a vocês. Porque nós, às vezes, pensamos que vocês sabem tudo, mas que nada. Tem muita coisa que ninguém sabe nada, ou que nós não sabemos nada. E hoje nós vamos trazer, assim, uma coisa fantástica para vocês. Nós vamos trazer o famigerado feminicídio. Feminicídio. Agora tem uma coisa também. Não pensem que eu trouxe qualquer pessoa para conversar sobre o feminicídio e dar orientações a vocês. Não. Eu trouxe, vamos dizer, o que tem de melhor. Eu trouxe aquela que, bate de frente com isso toda hora e todo momento. Nós trouxemos a doutora Ana Luísa Nogueira, que é um título grande, por isso que eu vou ler. Ela é coordenadora das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Toda a polícia tem sigla, tudo tem sigla, né? Então é DEAMS, da Polícia Civil de Alagoas. A nossa querida e defensora das mulheres e dos homens também, Ana Luísa Nogueira. Seja bem-vinda, minha doutora. Eu que agradeço, Cláudia. É um prazer muito grande estar aqui na TV Assembleia, no seu programa, que sempre traz temas tão relevantes para toda a sociedade. Então, para mim, é uma honra imensa estar aqui, especialmente para falar sobre esse assunto que nos é tão caro a nós mulheres e também para falar sobre as medidas que a Polícia Civil vem atuando nesse enfrentamento à violência contra as mulheres. Quando eu falei, quando falo assim em feminicídio, as pessoas, eu acho que até para desanuviar, como diz o Matuto, aí tentam brincar com o assunto, que é um assunto tão sério. Aí perguntaram, e não existe hominicídio, não? Está aqui, doutora. Qual é a diferença de um feminicídio para a mulher que bate ou que mata um homem? Essa questão de se falar muito, especialmente sobre a Lei Maria da Penha, que protege de forma muito específica as mulheres, é porque se a gente for analisar as estatísticas, especialmente de crimes de violência de gênero, a mulher figura em mais de 95% dos casos como vítima da violência. Pelo próprio nosso sistema, que é um sistema ainda voltado a uma cultura patriarcal, uma cultura machista. Então, por isso que foi importante ter uma lei específica que trata sobre o enfrentamento à violência contra todas as mulheres. Porém, claro que o homem também pode sofrer algum tipo de violência cometida pela mulher. Mas aí ele vai ter um sistema de proteção, não na delegacia da mulher, que trata especialmente do enfrentamento à violência de gênero. Mas ele também pode registrar um boletim de ocorrência na delegacia distrital. E quando o homem é vítima de um crime, quando ele morre, ele é assassinado por outra pessoa, aí se trata do homicídio. Já quando a mulher é vítima em razão da condição do sexo feminino, do gênero feminino, aí sim é quando se qualifica o crime de feminicídio, que foi tipificado assim em 2015, já tem 10 anos da lei de feminicídio, que qualificou o crime de homicídio, ou seja, é um crime mais grave, com uma especialidade ali muito forte, porque o homem comete aquele crime pelo simples fato da vítima ser mulher.
E recentemente, no ano passado, em 2024, houve a edição da lei do pacote antifeminicídio, que é a Lei 14.994, que tornou o crime de feminicídio um crime autônomo, ou seja, é um tipo penal próprio que tem todas as suas peculiaridades. E que ele diz muito claramente na lei que a mulher morre dentro da seara da violência doméstica e familiar, ou também quando uma situação há menosprezo em razão da condição da mulher. É isso que torna uma morte da mulher como feminicídio, que, como você bem colocou, é um crime muito grave que choca a toda a sociedade. Agora, eu sempre fico assim, eu sou questionadora. A educação, até hoje, nos nossos dias, ainda é oferecida para homem e para mulheres. Por exemplo, Ana, eu vinha com uma moça no Uber e ela disse: Deus me livre que meu filho use uma roupa de princesa. Aí eu fiquei pensando, será que eu gostaria? Aí eu trago para o meu lado também, que eu me acho tão aberta e que na verdade não sou. Será que eu gostaria de ver meu filho de roupa de princesa? Até que ponto isso não fortalece o machismo e o feminismo? Na realidade, o machismo está enraizado na nossa própria cultura, que é uma cultura patriarcal e que é uma cultura que coloca a mulher numa situação de inferioridade com relação ao homem. Então, sempre a gente, na esfera da educação, sempre fomos levados a entender que o lugar da mulher é o lugar doméstico, é o espaço da casa, enquanto que o espaço do homem é o espaço da rua. E isso gera um certo paradoxo, porque, veja, se o lugar da mulher, durante muitos anos, era o espaço restrito à residência, à casa, aquele lugar deveria ser, pelo menos, um lugar de proteção, um lugar de afeto. Mas, na realidade, não é. É exatamente dentro da residência, em mais de 60% dos casos de violência contra a mulher, se dá no interior da residência, e é a residência que é o local de opressão, é a casa que é o local de violência. Então, por isso, a gente precisa dialogar com toda a sociedade, que de uma vez por todas é preciso que haja uma compreensão de que mulheres e homens têm direitos iguais. E isso parte desde a questão da educação. Porque, por exemplo, a gente só ensina a menina, só coloca a menina para exercer atividade doméstica. O menino não faz atividade doméstica, por exemplo, ele não pode lavar um prato, não vai cair a mão se ele lavar um prato. Então, se ele já cresce com essa compreensão de que aquelas atividades de cuidado se restringem à mulher, ele já vai crescer achando que a mulher está numa situação de inferioridade com relação a ele. E isso é o problema, porque é isso que está por trás de tantos indicadores de violência contra as mulheres. Eu acho que nossa educação, eu hoje estou com 80 anos, tá? Mas desde que eu estou sendo educada, que eu vi na minha casa, mulher não faz isso, homem não faz aquilo. E muitas vezes tem mães que dizem: leve sua irmã porque você é mais forte e porque você pode defendê-la. O que você acha disso, Ana? Na realidade, a gente tem que ter uma educação pautada em direitos iguais entre homens e mulheres, porque se sempre o homem vai pensar, vai ter a compreensão de que a mulher está restrita à casa, que a mulher não pode frequentar determinados lugares, apenas ele, pelo fato de ele ser homem, isso é o problema, porque a mulher aí, Cláudia, ela deixa de ser sujeito de direito e passa a ser objeto de direito. E se a gente for pensar na nossa própria cultura... Você pode repetir isso, porque é muito importante. A mulher deixa de ser sujeito de direito, detentora de direitos e passa a ser objeto de direito. E é justamente essa compreensão da mulher como ser inferior, como objeto, que faz com que tantos homens cometam crimes tão graves com relação à mulher, porque acham que são donos, que são proprietários da mulher. E a nossa própria cultura ensina isso. Eu acho que se eu perguntar a qualquer pessoa que esteja aí assistindo o programa, vai ter pelo menos um caso de violência doméstica na sua vida, ou porque viu a mãe apanhando do pai,
ou porque sabe de uma vizinha que sofre violência doméstica, ou porque está passando por um relacionamento abusivo nesse exato momento. Então, era uma violência que durante muito tempo foi normalizada na nossa sociedade, porque achava, mas o espaço da mulher é esse mesmo, é uma violência pequena, mas não é uma violência pequena. E ainda bem que as leis hoje estão mais rígidas e que a sociedade não tolera, na sua grande parte, a violência contra as mulheres. Eu já vi mulheres dizer assim, eu sei a quem eu posso pedir socorro, mas eu vou viver do quê? Então existe muito isso ainda da mulher depender economicamente do homem. E aí, como é que a gente faz nesse... Porque isso é uma confusão, né? É verdade. É um problema grande, Cláudia, porque a gente vê tantos casos de mulheres, na delegacia mesmo chegam casos de mulheres que às vezes há mais de 20 anos que sofrem violência e por vários motivos não conseguiu sair daquele relacionamento abusivo. E um dos motivos é exatamente a dependência financeira. Por isso, voltando àquele ponto que você colocou no início da educação, nós temos que orientar e que educar as nossas filhas, principalmente, a terem independência financeira, porque quem tem o poder econômico é quem vai ter o poder daquela relação. Então, a mulher precisa ter uma independência financeira para conseguir viver com respeito aos seus direitos, viver com dignidade, e quando aquele relacionamento terminar se tornando um relacionamento violento, ela ter plenas condições de romper aquele ciclo. O Estado também ele tem que ajudar aquela vítima que não tem a condição financeira a sair, o que a gente chama de ciclo da violência, porque são fases e às vezes não é fácil a mulher romper com aquele ciclo ou espiral. Como, por exemplo, o auxílio aluguel, às vezes a mulher não tem condição nem de pagar uma outra residência, de sair da casa do companheiro violento. Então, ela pode requerer, através da medida protetiva de urgência, que o Estado forneça a ela, durante um período de 6 meses até 6 meses, um valor para ela conseguir ali pagar uma residência e conseguir viver, tendo os seus direitos salvaguardados. Esse é um ponto muito importante. Já houve casos de você descobrir que a mulher estava sendo abusada, mas de uma maneira que era ela a culpada e que fomentava isso? Na realidade, a gente, em muitos casos de violência contra a mulher, durante muito tempo, sempre se questionava qual era a responsabilidade da mulher, se questionando culpa, mas não há culpa nenhuma no cometimento de uma violência doméstica familiar. Então, até esse questionamento acerca de uma culpa, de alguma forma, revitimiza a mulher, porque nada que a mulher faça, nenhum comportamento autoriza um homem a espancá-la, a violentá-la. É isso que eu acho. Não há motivação. Então, por isso que é uma situação tão grave que a gente, enquanto sociedade, precisa debater sobre isso. Da importância de você ter no seu programa, debatendo, né, com todas as pessoas, acerca desse fato que é tão importante para todas nós. E ainda existem aqueles casos que eu acho terríveis, da mulher ir fazer a denúncia e depois tirar a denúncia. Como é que fica? Isso acontecia com muita frequência, Cláudia. Às vezes, entre idas e vindas, nós temos casos que a mulher procurou a delegacia 7 vezes para registrar e depois desistir do boletim de ocorrência. Só que, recentemente, a Lei Maria da Penha e o Código Penal teve algumas alterações. Então, por exemplo, a violência física, que é o crime de lesão corporal, aquele que deixa uma marca no corpo, ela hoje se considera de ação penal pública incondicionada. O que é isso? Quer dizer que a vítima não pode mais desistir durante o processo. Então, se ela procurou uma unidade da Delegacia da Mulher e registrou o boletim de ocorrência, o inquérito policial foi instaurado, mesmo que ela desista, mesmo que ela volte a conviver com o agressor, não interessa. O processo vai até o final, porque é um crime grave e o legislador compreendeu de que a punição do autor, a punição do homem agressor, não interessa apenas a vítima, interessa a toda a sociedade. A gente precisa, de uma vez por todas, reduzir essa violência que torna aí o Brasil o 5º país em que acontece mais crime de feminicídio no mundo inteiro. Então, a gente precisa, de alguma forma, que a sociedade compreenda direitos iguais entre homens e mulheres. E, por isso, com essa compreensão, é que o legislador
também tornou a violência física a de ação penal pública incondicionada. E outros crimes também, a ameaça, que durante muito tempo. A ameaça é aquele crime em que, por exemplo, o agressor diz eu vou matar você e que não se concretiza a violência física. Hoje também Mas ela não isso depende. É uma violência moral, não é? Muito grave, exatamente. Muito grave. Muito grave. E a pessoa viver sob essa ameaça. É. E fazendo um parêntese, Cláudia, nessa questão da ameaça é tão grave. E eu estou na polícia há mais de 20 anos, já passei por quase todos os setores da polícia, de crime organizado, da DEIC, atualmente Draco, de tráfico de drogas, e a violência cometida pelo homem não se compara sequer à do tráfico. E diferentemente de outros casos, quando ele diz eu vou matar você na violência doméstica, na maioria dos casos ele concretiza. Por isso que a ameaça aqui a gente tem que levar muito a sério. Às vezes as mulheres acham que não vai acontecer, que ele só está blefando, mas não. Vamos levar a sério, porque quando ele diz que vai matar a mulher, quando ele diz que vai cometer uma violência física, na maioria das vezes, essa violência se concretiza. Eu acho assim, sabe, o feminicídio, e eu diria até a sua posição na polícia hoje, muito delicada. Aí eu pergunto, você já sofreu ameaça de vida? Não pelo feminicídio ou pelo Maria da Penha, mas por agressores? Especialmente quando a gente trabalha na parte de crime organizado, nós temos que ter diversas cautelas. E eu fui a primeira mulher a assumir a seção de roubo a banco aqui do estado de Alagoas. Coordenei durante 8 anos a DEIC e era um setor que, na época, eu me lembro que era formada por mais de 100 policiais e quase todos homens. Então, tem uma cultura aí machista ainda presente nisso. Muito. Especialmente por nós mulheres estamos ocupando espaços que durante tanto tempo foram dominados por homens, são ambientes ainda masculinos. Então, há de alguma forma, além do preconceito, também pela parte da gente atuar, especialmente no crime organizado, claro que há uma ameaça ou outra. Então, em determinados momentos, nós temos que ter cautelas. Por exemplo, eu não posso frequentar todos os lugares em determinados momentos, porque a gente sabe que prendeu várias pessoas e às vezes aquela pessoa a reconhece. Eu não reconheço todas as pessoas que eu prendi, porque foram diversas, mas a pessoa que foi presa com certeza se recorda. Então, por isso tem que haver algumas cautelas, especialmente pelo trabalho que eu atuei no crime organizado. Eu imagino, sabe por que eu imagino? Porque eu também não sou como você, mas sou uma pessoa pública. Não são todos, claro, que eu não vou, que conhecem Cláudia de Bulhões, mas muita gente conhece Cláudia de Bulhões. Com certeza. Ô, Ana Luísa, se eu aí disser assim, vai ter um... Eu não gosto de forró, eu morei 30 anos no Rio, nunca fui de forró, nunca fui dessas coisas assim. Mas hoje, e naquele tempo, eu não tinha assim o conhecimento das pessoas que eu tenho hoje. Eu hoje tenho receio. Porque se uma pessoa, eu vou chamar normal, que nem sempre é normal, mas faz qualquer coisa, fica como qualquer coisa. Mas se uma pessoa que tem assim, já é taxada de uma pessoa pública, fizer uma coisinha assim, ainda mais hoje na época do celular, que as pessoas não querem socorrer, querem filmar. Imagina você vai a um forró, lá não sei aonde, eu não vou citar o nome, numa periferia, sem ser para fazer uma guarda, sem ser para fazer uma abordagem. Vai? Nós temos que ter cautelas, né? Por isso que tem o ônus e o bônus de atuar na polícia, atuar como delegada de polícia. Só para dar um exemplo, eu sou pernambucana, estou aqui em Alagoas há mais de 20 anos, sou alagoana de coração, tenho o título de cidadã maceioense e gosto muito do carnaval, porque vivi em Recife, vivi em Olinda, de subir as ladeiras de Olinda, mas depois que você ingressa na atividade policial, especialmente pela exigência de tirar plantões, então você, por exemplo, não vai poder brincar na rua como brincava anteriormente. Então, são algumas atividades, especialmente pelo fato de estarmos na polícia, que a gente vai ter que abrir mão. Mas também tem o bônus da atividade. Então, tudo na vida são escolhas, e essa também é uma escolha para você poder atuar com independência e atuar especialmente com segurança também no exercício da atividade policial. Eu achei interessante porque me perguntaram, Ana Luísa,
como é que fica a Lei Maria da Penha para as pessoas do mesmo gênero. Esse é outro ponto importante. Isso é um ponto importantíssimo, importante. Meu telespectador. É verdade. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, teve uma decisão bem recente, Isso. colocando que também a Lei Maria da Penha protege, inclusive as pessoas trans também, porque o que interessa é como ela se reconhece. Se ela se reconhece como mulher, a Lei Maria da Penha vai protegê-la. Ela não precisa hoje sequer ter havido alteração do nome civil, por exemplo. Então, qualquer pessoa que se reconheça como mulher e procure uma das delegacias da mulher aqui na capital vai ter toda a proteção, inclusive amparada pela Lei Maria da Penha. Nós temos casos de relacionamentos homoafetivos em que são duas mulheres e que há também cometimento de violência. E a Lei Maria da Penha também protege doutora Maria aquela Luísa, mulher e vítima. como existe, Exato. como são agressivas, são até mais agressivas do que do gênero masculino. E hoje nós temos, felizmente, aqui em Alagoas, a Delegacia de Vulneráveis, que atende no mesmo local em que funciona a Delegacia da Mulher 24 Horas, que também abrange toda a população LGBTQIAPN+, e também idosos, população de matriz africana e quilombolas. Então, é uma delegacia importante que também protege os grupos vulnerabilizados. Aonde é essa delegacia? Essa delegacia fica ali no bairro de Mangabeiras, onde era o antigo JAR. No CODE, Complexo de Delegacias Especializadas. Ali onde tem a ponte. Exatamente, onde tem ali a ponte, o viaduto. E essa delegacia hoje, a Delegacia da Mulher, funciona, Cláudia, 24 horas por dia. Foi um ganho muito significativo, porque a maioria dos crimes ocorre à noite. Mas é uma das únicas que funciona 24 horas por dia, não é? Aqui existe uma lei, né, que determinou o funcionamento das DEANs, que são as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 24 horas. Então, aqui em Alagoas, nós temos duas DEANs 24 horas. Essa, com sede no CODE, que fica no bairro de Mangabeiras, e a segunda DEAN, que fica na cidade de Arapiraca, também com funcionamento 24 horas. E é bem importante, porque se a gente for pegar as estatísticas da violência contra as mulheres, a maioria dos crimes se dá no período da noite e nos finais de semana, que é quando o homem chega em casa, às vezes, com a desculpa da bebida, que não é desculpa, e termina agredindo com mais intensidade as mulheres. Então, é nesse horário que a mulher, às vezes, se sentia desprotegida. Não desprotegida porque ela poderia procurar a central de flagrantes. Mas o ideal é que ela seja atendida por uma mulher, por uma equipe formada por policiais especializadas. Exatamente. Para dar o acolhimento que é tão importante nesse tipo de ocorrência. E eu já vi muita queixa há algum tempo das mulheres que iam fazer suas queixas nas delegacias, que não eram especializadas porque não tinham, e os homens ficavam rindo. Aí elas se omitiam de ir porque era outra agressão, né? Isso, e eu creio que hoje isso não exista mais, de elas irem fazer uma queixa e ficarem rindo dela. Você tocou num ponto muito importante que hoje a gente tem que atuar com acolhimento. Então, foi efetivado pelo CNJ o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é atuar no âmbito do Poder Judiciário sem a reprodução de estereótipo que está tão presente na nossa sociedade. E a gente busca na polícia aplicar esse protocolo durante a investigação criminal. Eu gosto muito da área que eu curso um doutorado aqui na UFAL, voltado a estudos de violência de gênero, e tem um livro publicado que é Investigação Criminal com Perspectiva de Gênero. Oh, meu Deus, como é que a gente consegue esse livro? Eu podia ter trazido aqui, é verdade. Esse livro foi pela editora Lumen Juris e está disponível no site da Amazon. Quem tiver interesse também pode comprar e depois eu posso autografar o livro, Cláudia. Certo. E esse livro é importante porque ele traz a utilização desse protocolo durante a investigação policial. Então, por exemplo, um policial, quando vai fazer o atendimento, especialmente em crime de natureza sexual, ele não pode questionar o fato da vítima chegar ali com a mini saia, como acontecia anteriormente. Vai dizer, mas também com essa saia, quer dizer, a mulher usa a roupa que ela quiser, o corpo pertence a ela, e nenhuma roupa que ela utilize... Que coisa acertada e boa que você falou agora. Não dá motivo pra ninguém. Ela usa a roupa que ela quer, na hora que ela quer, não é? Exatamente, e o corpo pertence a ela. E não é por isso que ela vai autorizar
alguém a mexer com ela. Com toda certeza. É. Então, por isso que é importante que a gente atue, especialmente na polícia, sem essa carga de preconceito que durante muito tempo existiu. Eu faço com as policiais e os policiais também, porque nós não temos como colocar só mulheres, que o efetivo feminino ainda é muito pequeno na polícia, mas a gente faz capacitação contínua. Eu preciso sempre treinar os policiais para tratarem aquela mulher sem a carga de preconceito e com acolhimento. Esse é o ponto mais importante no enfrentamento à violência doméstica. Então, a gente, fazendo uma retrospectiva, a mulher que quer fazer uma queixa, que não seja, vamos dizer assim, de feminicídio, que não seja de Maria da Penha, ela vai para onde, doutora? Também foi uma colocação bem importante a sua, porque hoje as delegacias da mulher, elas têm a atribuição de atuar na violência doméstica e familiar, aí numa violência de gênero no sentido muito amplo. Mas vamos imaginar, por exemplo, que ela estava passando na rua em determinado horário e teve o celular roubado ou furtado. E não tem nada a ver com a razão dela ser mulher, pelo fato dela ser mulher. Então, esse fato não é investigado na delegacia da mulher. Ela vai procurar a delegacia do bairro. Vamos imaginar que ocorreu ali na orla da Ponta Verde, ela procura a delegacia do 2º Distrito Policial e registra o boletim de ocorrência. Porque a gente tem, a quantidade de violência doméstica é muito grande no Brasil inteiro e Alagoas também reproduz esse indicador. E a delegacia da mulher, ela tem que se atentar e tem que se especializar na área da violência doméstica. Se a gente fosse pegar todos os casos de violência doméstica e também casos que não sejam violência de gênero, a gente ia terminar dando atenção a fatos não tão graves e ia tirar ali a celeridade, que é muito importante no atendimento à mulher vítima de violência de gênero. Ah, então agora eu entendi muito bem. Quer dizer que se uma pessoa sofrer um roubo de celular e for na delegacia de mulheres, pode não ser aceita, que ela pode não fazer um BO. O boletim de ocorrência ela pode até fazer, porque existe uma portaria do delegado-geral da Polícia Civil de que qualquer delegacia é obrigada a registrar um boletim de ocorrência, para evitar que a vítima vá em um local, vá em outro, às vezes passa aquela via crucis ali para conseguir registrar o boletim de ocorrência. Então, o boletim de ocorrência ela consegue registrar sim, porém a investigação vai ser feita na delegacia aí aquele BO vai para outra delegacia. Perfeito, para apurar aquele fato, por exemplo, se foi um roubo, tem a delegacia de roubos que atua nesse tipo de caso, se foi um estelionato, tem uma delegacia específica, porque a polícia ela se especializa em determinados assuntos para dar um atendimento mais rápido, né, mais eficiente, mais célere. E a delegacia da mulher fica restrita aos casos de violência doméstica e familiar. E que são muitos, Cláudia. Se a gente for pegar um indicador, nós temos uma média de quase 40 a 50 boletins de ocorrência registrados todos os dias aqui na capital. Gente, 40 ou 50 é muito. É um número muito grande. Agora, eu queria entrar para conversar com você. Aonde se enquadra esses casos que as mulheres entram por amor, por carência afetiva, aí depois são roubadas, depois entregam o cartão, as senhas, aí depois se arrependem. Por onde que caminha na polícia esses casos? Em alguns casos, como você relatou aí, poderia ser um estelionato sentimental. Nós temos isso muitos mesmo, casos, porque eu não sabia o nome. Nós temos casos também com pessoas idosas, especialmente, que tanto mulheres quanto homens como tem carência, terminam, sofrendo esse tipo de crime. Por isso que é importante a gente também ter uma rede de proteção, de familiares, de amigas que nos acolham e saber ali compreender que está passando por um relacionamento abusivo. Por isso que é importante que haja sempre campanhas educativas para elucidar sobre o que é um relacionamento abusivo, quando a mulher pode denunciar. Às vezes aquele relacionamento começa muito bem, com afeto, com ternura, porém durante o processo a gente percebe que o interesse ali é apenas financeiro, ou que está havendo ali uma troca com o objetivo de gerar uma exploração patrimonial à vítima.
Então, por isso que é importante a vítima compreender que está passando por determinado tipo de comportamento e também ter uma rede de apoio ali para ela se socorrer, para ela pedir ajuda. Agora, isso foi muito bom, nós estarmos tocando, porque como tem pessoas da minha idade e até menos, carentes afetivamente, e que entram de gaiatas, porque, Ana Luísa, é muito bom a pessoa ter quem dê carinho. É verdade. E um vigarista desse não vai entrar assim, vai entrar com carinho, vai entrar com solicitude, vai entrar, bom dia, meu amor, né? E quem não gosta? E quem tem uma família que esteja ali e mesmo orientando, ainda é difícil. Deixa, eu vou no banco com você. Rapaz, esse é um negócio sério. Eu tenho várias colegas. Aí depois, quando não tem mais, é aí que eu digo, aí vamos para a polícia. É porque quando há uma troca e a própria mulher tem consciência de que está ofertando dinheiro, mas em troca, vamos supor, de afeto ou de questões de favores sexuais, não há problema, cada um que vai dirigir sua vida como acha melhor. Mas o problema é quando ela é enganada, ela é ludibriada e tem o seu patrimônio ali prejudicado. Há uma prática de estelionato realmente, porque o homem faz várias promessas, não cumpre e a mulher termina ali deteriorando o seu patrimônio. Aí é onde há o problema. Por isso que é importante também ela sempre conversar com pessoas, com familiares e os amigos e as amigas também estarem ali dentro daquela rede de proteção para alertar a mulher quando ela estiver sendo vítima desse tipo de estelionato. Porque a internet, eu acho uma das coisas mais maravilhosas. Não acho que a internet seja ruim. Agora, é através da internet que as pessoas carentes também se entregam, iniciam a ter companheiros que mandam, ainda mais agora com essa inteligência artificial, que fala numa figura que não tem nada a ver com essa pessoa. É verdade. E a pessoa se deslumbra, sabe? Agora tem que ter cuidado, minhas colegas, e homem também, nós temos vários homens vítimas também desse tipo de estelionato sentimental. E homem tem, porque aí depois é que começa, eu queria tanto ir aí, mas o meu dinheiro não dá, porque eu emprestei para não sei o quê e até agora não voltou o dinheiro, né? É muito assim. E homem também, existe muito homem carente, não é só a mulher, não. E como é que ficam esses homens carentes? São atendidos aonde? Eu quero saber tudo. Se o homem sofre o estelionato sentimental, se ele se envolve com uma pessoa e essa pessoa termina cometendo estelionato em troca da questão financeira, então ele pode procurar a delegacia do bairro, a delegacia distrital. É uma delegacia comum. Exatamente, é uma delegacia comum. Ele pode procurar. E se ele for idoso, nós temos hoje a Delegacia de Vulneráveis, que também atende o público idoso. A de Vulneráveis que fica ali no CODE, no mesmo local em que funciona a Delegacia da Mulher. Então, hoje, vários casos... São separados a parte do idoso, da parte desse, ou é um núcleo só para atender? É uma mesma delegacia de vulneráveis que atende a população idosa, a população LGBTQIAPN+, a população de religião de matriz africana, e também a questão São as do mesmas racismo. pessoas. É o mesmo efetivo policial que abrange, porque se entende que são grupos vulnerabilizados e que precisam ali de uma atenção diferenciada. O atendimento é muito bom, a delegada Rebeca, uma delegada também muito atuante e que realmente oferta todo o apoio necessário, especialmente nessa área. Então, as pessoas idosas que sofrem esse tipo de estelionato sentimental, que terminaram ali iludidas, né, em troca de uma questão financeira, elas podem procurar a delegacia do idoso. Gente, é muita coisa. É o jeitinho do banco, né? Você, cuidado quando você for tirar dinheiro no banco, com aquela pessoa que diz que é do banco e pede seu cartão emprestado. Diz, não, eu lhe ajudo. Quando você tirar dinheiro em final de semana,
É o óbvio. Eles se aproveitam da situação de vulnerabilidade de algumas pessoas ali para cometer determinados tipos de crimes patrimoniais. É um problema. É um problema sério. Agora, não dá confusão. As minhas perguntas são ótimas. Não dá confusão no mesmo local atender tanto tipo pode chamar de crime, assim, de atender vulneráveis, tanto tipo de vulnerabilidade. Pronto, tá cheio o termo. Muito bem, claro. Não dá confusão, porque vamos imaginar, por exemplo, as delegacias dos municípios, só tem aquela delegacia que abarca todos os crimes. Então, abarca crimes de vulneráveis, abarca crimes de homicídio, crimes de roubo. Então, hoje a polícia tem se especializado, né, e tem especificidade com relação a determinados tipos de crime, porém ainda não tem como ter uma delegacia para cada público específico. Então, a delegacia de vulneráveis já é especializada para atingir determinados tipos de pessoas e não há nenhum problema em abranger, em pegar também religiões de matriz africana, LGBTQIAPN+, idosos, enfim, porque... Está tudo no Código Penal. Exatamente, são aquelas pessoas que em determinadas situações, pela condição em que se encontram, terminam sendo mais passíveis de sofrer determinados tipos de crime. Então, na prática, não há nenhuma dificuldade com relação a isso, ao contrário. Agora, é o seguinte, existe alguma diferença do feminicídio, da prática de um feminicídio por, vamos dizer assim, por raiva, por querer que a pessoa não vá embora, ou por misoginia? Hoje, a lei de feminicídio, a lei de 2015, e alterada também pelo pacote antifeminicídio, que é a lei 14.994. Então, para um assassinato de mulher ser considerado feminicídio, exige 2 requisitos. Primeiro, é que aquele crime ocorra dentro da violência doméstica e familiar. Então, por exemplo, foi o companheiro ou ex-companheiro que matou a mulher por diversos motivos. Peraí, doutora. Então, para que seja feminicídio, é preciso estar no âmbito familiar, ou ter estado. Exatamente, em primeiro lugar, ou então em razão da condição de menosprezo da mulher. Então, vamos imaginar um homem que não tem relação nenhuma com a mulher, mas tem raiva porque ela é a chefe dele e acha que lugar de mulher não é em cargo de chefia, que tem ódio às mulheres e terminou matando aquela mulher por conta desse ódio, dessa misoginia que ele sente pelo sexo feminino. Isso também é um crime de feminicídio, porque foi em razão da condição da mulher ser mulher. De qualquer maneira, quando o homem tem raiva de mulher... É feminicídio. É feminicídio. O que não seria feminicídio? Por exemplo, uma mulher que morre por conta de uma dívida de tráfico de drogas, por uma dívida de drogas, ou uma briga de facção criminosa, por exemplo. Então, aí não tem nada, não tem relação nenhuma com violência doméstica, nem relação nenhuma com relação à misoginia. Então, esse fato não é feminicídio, é um homicídio. Mas que tentam jogar para o feminicídio, tentam. Em algumas situações é importante a gente qualificar corretamente, definir como feminicídio, porque esse indicador de feminicídio, ele pode gerar um aumento de políticas públicas, por exemplo, relacionadas à mulher. Ele precisa ser estudado dentro de uma questão de análise criminal. Então, por isso a gente tem uma preocupação, especialmente a Secretaria de Segurança Pública, para fazer a definição correta, porque é em cima desses indicadores que é tratada a questão de política pública, por exemplo, voltada ao nosso público, ao público das mulheres. A gente que não é da área faz até umas perguntas que para outras pessoas podem ser muito simples, mas que para a gente não é. Qual é a diferença entre qualificar e tipificar um crime? Essa questão é bem jurídica. É porque quando eu digo que tipificar, porque hoje o crime de feminicídio é um crime próprio, ele é feminicídio, então é um tipo penal, ou seja... Ele já entrou no Código Penal. Já entrou no Código Penal como feminicídio. Antes da lei do ano passado, 2024, o feminicídio era uma qualificadora do crime de homicídio. Então, era um crime de homicídio previsto ali no artigo 121 do Código Penal, e quando ele era cometido em razão da violência doméstica ou em razão da misoginia, ele era qualificado como feminicídio. Por que é importante essa alteração do ano passado, que era um crime autônomo, um crime próprio? Porque, por exemplo, hoje as condições do autor de conseguir uma progressão de regime são mais difíceis. A pena, Cláudia, aumentou, a pena hoje é de 20 a 40 anos. O que é uma progressão de regime? Ele está preso, a gente sabe, né?
Porque são tantos termos jurídicos, né, Cláudia? Mas eu quero saber. Eu quero saber. É importante. Então, vamos imaginar que o homem, uma pessoa foi condenada a uma pena de 30 anos. Na prática, ela não vai ficar 30 anos preso. Ele vai, por exemplo, ele está no regime fechado, que é quando ele fica de manhã e de noite dentro do sistema prisional. Porém, se ele preencher alguns requisitos, ele pode progredir para o sistema, o regime semiaberto, por exemplo, em que ele trabalha durante o dia e vai à noite dormir no sistema prisional. Ou então progredir para o regime aberto, que ainda é mais benéfico para o autor do crime, em que ele, por exemplo, só vai, em determinados momentos, assinar documentos no sistema prisional. E também alguns direitos que ele tem, como de aguardar o processo em liberdade, de liberdade provisória. Então, são requisitos, né? São alguns itens que são benefícios concedidos pelo nosso Código de Processo Penal. Por isso que se diz, muita gente critica, mas ele não vai ficar aqueles 30 anos preso. Realmente não fica, porque a gente também não admite a prisão perpétua. Então, na prática, em determinados crimes, apesar de crimes graves, ele fica 5, 6 anos na prisão, no regime fechado, e depois vai recebendo alguns benefícios, porque a regra no nosso sistema não é a prisão, é a liberdade. Esse é a compreensão do direito. A regra e a prisão não é para punição, não é? A prisão é porque ele precisa, né, responder pelo crime que ele cometeu, e a sociedade precisa reduzir o sentimento de impunidade, né, que está tão presente nesses determinados tipos de crime. Então, é uma forma até de evitar que outras pessoas cometam crimes tão graves, né? Inibir esse tipo de ocorrência penal. Olha, que profissãozinha, hein? É difícil, né? Às vezes é um assunto forte, é difícil. Cláudia. Agora, uma pergunta que não é só sobre feminicídio, mas é para a delegada. Como é que se estabelece uma fiança? Que aí fulano teve uma fiança de tanto, fulano teve uma fiança de tanto. Os parâmetros da fiança, o valor, são definidos pelo Código de Processo Penal. Então, tem crimes que são inafiançáveis, são crimes graves e que a autoridade policial... Como o feminicídio é inafiançável. Exatamente. Né? Não cabe arbitramento de fiança pelo delegado de polícia, porque é um crime grave, em que houve uma ofensa aí ao bem jurídico mais importante, tutelado pela Constituição, que é a vida. Porém, alguns crimes cabem fiança, por exemplo, a questão de embriaguez no volante. Então, o valor também vai ser avaliado pela autoridade policial de acordo com o valor que aquela pessoa recebe. E esse valor, é importante dizer, que ele vai ser encaminhado para o Poder Judiciário e no trâmite do processo, vamos imaginar que ele foi absolvido, enfim, aquele valor também pode ser, o valor da fiança pode ser revertido. Porque eu acho também muito difícil a pessoa auferir assim, esse crime para sair, você para ir para, vou dizer com minhas palavras, tá? Você para ir para a rua tem que pagar tanto. Aí você quase igual para nós. Para vocês não, vocês têm os atenuantes, têm os agravantes, mas para vocês não são iguais. Aí é tanto. A gente assim, poxa, mas quase igual e ficou tudo tão diferente. Né? A gente dá a impressão de que é uma coisa muito subjetiva, muito né? Depende solta. muito, pois é. Mas o Código de Processo Penal ele já define determinados tipos de crimes com pena de detenção, que é uma pena mais leve, então cabe a fiança e ele já define os parâmetros. O mínimo pode ser tal valor, o máximo é aquele determinado valor. Então, tem já os critérios estabelecidos e cabe ao delegado e à delegada de polícia aplicar aqueles critérios ao caso concreto. Voltemos ao feminicídio. O feminicídio, quando é praticado a uma criança, tem um peso maior do que quando é praticado a um adulto, adulta. Pode, mas aí vamos imaginar que, por exemplo, se for uma criança, que aquele crime foi cometido dentro da violência doméstica e também cometido ali da questão da misoginia. Claro que é mais grave, porque aí são pessoas na faixa etária inferior a 14 anos. Porém, a gente tem muitos casos de crimes cometidos contra crianças e adolescentes que não estão dentro da noção de feminicídio. Um pai que, por exemplo, nós temos casos graves hoje, fazendo só um parêntese, Cláudia, de pessoas, de homens que matam os filhos, matam filhos biológicos para se vingar da companheira.
Tivemos um caso no Sul recentemente, que foi bem divulgado pela imprensa, em que o pai jogou o filho porque queria se vingar da mulher. E aqui em Alagoas tivemos um caso que também teve uma repercussão muito grande na mídia, não sei se você lembra, em que o pai matou o próprio filho com chumbinho, lembra que saiu na imprensa? Lembro. Porque a companheira, de acordo com informações que constam nos autos, não queria reatar o relacionamento com ele. Vejam que é um ódio aí muito forte aí de alguns homens com relação às mulheres. Por isso que é tão importante a gente sempre voltar a esse assunto da violência doméstica e familiar. Agora, me diz uma coisa. Durante muito tempo, existiu a invisibilidade do crime, digamos assim, do feminicídio. Isso se deu a, como é que se diz? A mulher não ter condições econômicas? Na verdade, isso se deu pela nossa própria cultura da sociedade, que a violência doméstica e familiar era invisibilizada e era normalizada pela nossa sociedade. Nós temos muitos casos, né, de mães ou de avós que sofriam violência e que a sociedade aceitava, é uma bobagem, né? Aquele dito popular, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, achava que era um problema conjugal. Não é problema conjugal, é um problema grave, porque nós viemos a esse mundo para sermos felizes, não para vivermos em um relacionamento sofrendo violência porque a gente tem que ser o baluarte daquele lá. Não, a mulher tem que estar ali em um local que seja de proteção, de salvaguarda dos seus direitos, e não um local de opressão. Então, a nossa sociedade, durante muitos anos, normalizou a violência doméstica. Tanto é que recebo vários casos, e eu me lembro que chegou um em que a moça estava toda machucada, espancada dos pés à cabeça, e voltou para a residência dela, e ela disse que quando chegou em casa, a mãe dela disse: eu não aceito filha minha divorciada, volto para viver com ele. Então veja, se a própria mãe não dá apoio, não dá proteção àquela vítima, o que vai ser dela? Então a gente precisa, né, enquanto sociedade... Você não prendeu a mãe? Pois é, aí você veja, né, precisa de uma vez por todas trabalhar, porque a mulher não tem obrigação nenhuma de viver no relacionamento. Mas a nossa cultura, né, está enraizada, ainda está até hoje, infelizmente, em cima desses conceitos equivocados com relação a mulheres e homens. Eu prefaciei um livro de Douglas Aprato, e que ele cita quando as mulheres começaram a trabalhar aqui nas fábricas, aqui em Alagoas, que os homens queriam ficar com o dinheiro das mulheres. E como elas não davam, eles maltratavam elas. Até chegou a ponto delas saberem o que valiam, e elas tomaram o seu próprio rumo, e continuando trabalhando na fábrica. E aí eles não quiseram mais trabalhar na fábrica. É um livro interessantíssimo. Muito bom. Como é o nome do livro? Douglas, meu Deus, eu prefaciei. Eu até me interessei, vou ler esse livro. Eu vou mandar para você. Me mande, Cláudia, vou comprar. Porque é interessante, é a história da mulher, sabe? E tem a história da mulher, ela quando a fábrica abriu, permitindo que essas fábricas, a Carmen, as de Rio Largo, Sim. que as mulheres trabalhassem na fábrica. Mesmo elas ganhando menos do que os homens, eles queriam o dinheiro delas. Estava tão arraigado, vamos dizer assim, que o homem era o dono da mulher, que foi difícil. Mas aí tem morte também. Eu vou conseguir esse livro para você. Eu vou ler. Eu você acho veja, importante. Como está tão presente essa compreensão equivocada sobre mulheres e homens. Se a gente for pensar, não há tanto tempo atrás, a mulher para sair do país, por exemplo, até no passaporte, tinha que ter autorização do homem. Para trabalhar, para requerer um empréstimo, tinha que ter a assinatura do companheiro. Então, como a nossa sociedade vem evoluindo, mas ainda precisa evoluir mais. Veja que apenas o ano passado que foi editada uma lei, que você colocou bem a questão de salários iguais entre homens e mulheres. Nós estamos em pleno século XXI e a gente ainda discute fatos que são tão óbvios, né, para a sociedade. Mas a gente precisa sempre, é como se desse um passo à frente e dois atrás, mas a gente precisa sempre perseverar nessa luta por direitos iguais. A primeira vez que eu fui à Europa foi muito interessante, porque eu
menina nova, achava que eu ia revolucionar o mundo, né? É verdade, na as faculdade. jovens, né, sempre acham. E eu vi um passaporte único para o homem e para a mulher. Eu perguntei se aquilo, eu fui na polícia perguntar se aquilo era válido. Aí o homem disse, é válido. E tem casais que o homem só viaja se o passaporte dele for igual ao da mulher. Aí na minha cabeça, hoje, Ana Luísa, eu penso assim, ele tinha medo que ela fugisse. Só podia ser isso. Porque você ter o mesmo passaporte que o seu marido e você só ir num bar, num lugar, se ele fosse por causa do passaporte... É um absurdo, né? Você veja aí que aí a gente tem o próprio direito de liberdade nosso aí está sendo restringido. Quer dizer, o nosso direito até a própria existência é subordinado a uma outra pessoa. Aí por isso que eu volto àquela questão, que aí a gente deixa de ser sujeito de direito e passa a ser um objeto pertencente ao homem. E nós não somos. Por isso que é importante sempre esse tipo de debate. Eu acho que a gente, quanto mais falar sobre a liberdade da mulher, é pouco. Com certeza. Porque eu vejo muito, defendemos a mulher, não sei o quê, não sei o quê. Mas a mulher, quando chega lá, tem que pagar uma taxa. Tem que pagar uma taxa. Então, que defesa é essa que sai, que é uma ONG, que é isso, que é aquilo, e tem que, ou um OCIP, para defender a mulher, e chega lá, tem que pagar uma taxa. É verdade. Eu não aceito isso. Ou é ou não é. Agora voltemos. Já temos muitas casas de apoio à mulher. Esse é outro ponto também bem importante, porque na delegacia, além de dar todo aquele acolhimento, a gente às vezes faz o direcionamento das mulheres a determinados locais. Tem casos, Cláudia, que a situação é tão grave que ela não pode voltar para a residência e a gente tem que ter essa percepção, porque se ela voltar, o companheiro vai matá-la. Então, por isso que existem casas-abrigo. A gente não divulga local até por uma questão de segurança das mulheres. Porque tem determinados homens que, com certeza, se souberem, vão lá atrás e vão tentar matá-la até numa casa-abrigo. Então, são espaços seguros, protegidos, que têm o objetivo aí de ajudar a mulher a sair daquele relacionamento abusivo. A maioria deles, inclusive, acolhendo também as crianças. Porque muitas mulheres têm os filhos e não têm onde deixá-los. E elas conseguem conviver bem? Conseguem, alguns têm, porque depende de cada casa-abrigo, cada uma tem suas peculiaridades. Tem algumas que são temporárias, que a vítima fica ali até ser transferida para um outro local, tem algumas que a permanência é maior. Então depende da situação dela, se ela está numa situação de risco iminente ou se não, se ela só quer um apoio temporário. Hoje, inclusive, há um convênio também do Governo do Estado com o Ministério da Mulher, com a rede de hotéis, a COI, em que a vítima é encaminhada até para aquele local durante o período de até 15 dias para conseguir, às vezes, sair. A gente dá o auxílio para ela sair até do Estado ou em um local em que tenha familiares para darem aquela acolhida que é importante. E é fácil esse auxílio? É fácil. A mulher procura a delegacia e se a gente verificar que ela preenche os requisitos, o auxílio já é ofertado de imediato. Vamos imaginar que uma mulher foi vítima de uma violência muito grave e sabe que o agressor, enfim, tem porte de arma ou alguma coisa, ela requer a medida protetiva de urgência. E logo em seguida, se a gente verificar que preenche os requisitos e que ela tem interesse, a gente já faz o encaminhamento, às vezes até à noite, para uma casa-abrigo. Porque o importante ali é proteger, é salvaguardar a vida e a integridade física das mulheres. Eu acho esse negócio de mulher, esse negócio de homem que acha que é o dono da mulher, eu acho assim... Eu acho que não vai acabar, não. Eu espero, Cláudia, eu tenho esperança que haja uma redução. Redução! Por exemplo, que haja em alguma... A ONU, inclusive, informou, fez um relatório que diz que para haver paridade de gênero, ou seja, direitos iguais, serão necessários 145 anos. É muito tempo, né? Mais de um século. Nenhuma de nós aqui, por mais botox e preenchimento que a gente coloque, não vai conseguir viver até essa data. Então, mas eu espero que novas gerações, as gerações futuras, realmente consigam aí vivenciar, de fato, verdadeiramente, uma paridade entre homens e mulheres, porque só assim a gente vai conseguir reduzir esse indicador de violência e, quem sabe, em algum momento comemorar
feminicídio zero, em que naquele ano nenhuma mulher morreu pelo simples fato de ser mulher. Mas como o feminicídio é uma coisa muito importante, quanto mais a gente falar, melhor. Quantas pessoas vão ouvir esse programa e vão saber que tem essa delegacia, que é aqui no CODE, na Mangabeiras. Na Mangabeira. E que ali pode fazer tudo, né? É de idoso, é de pessoa deficiente, Exato. é de LGBT. Agora, o de turismo é lá? O de turismo fica junto da delegacia do 2º distrito, é a delegada Lucimônica. Pega a delegacia do distrito, que é o segundo, que pega aqui a parte dos bairros de Ponta Verde, Pajuçara e Jatiuca, e funciona no mesmo prédio da delegacia do turista. Um ponto importante que você colocou, Cláudia, só fazendo aqui um parênteses, como é importante o conhecimento, especialmente na área da violência contra a mulher. Além da delegacia 24 horas, nós temos hoje o Hospital da Mulher, que faz um atendimento de referência em crimes de natureza sexual e composto da Polícia Civil dentro do próprio hospital. Então, toda mulher que sofre no estado... Para, que agora foi uma coisa não é? maravilhosa. Repete com calma, porque isso é fantástico. Como é que é? Assim, tem um hospital... O Hospital da Mulher, que fica ali, ali no centro, esse hospital ele faz um atendimento especializado a mulheres vítimas de violência sexual. Então, uma mulher que sofreu um crime de estupro, por exemplo, ela procura o Hospital da Mulher, é feito todo o atendimento, psicológico inclusive, e vamos imaginar... Está ouvindo, meu telespectador, minha telespectadora? E dentro do próprio hospital, ela não precisa sair do hospital para procurar uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Existe um posto avançado da Polícia Civil 24 horas dentro do hospital, em que a vítima já sai de lá com o registro. Ela já pode ir direto. Ela já vai dentro do próprio hospital. Ela vai em outra sala, registra o boletim de ocorrência, ela faz o requerimento da medida protetiva de urgência dentro do próprio hospital e o acompanhamento médico, que é importante, além do acompanhamento psicológico. E toda a profilaxia, aquele medicamento que ela tem que usar depois de ter sofrido uma violência sexual, é feita dentro do mesmo ambiente. E até, Cláudia, o exame de corpo de delito, o exame de conjunção carnal é feito dentro do próprio hospital. Veja como isso é importante, porque a vítima tem ali ela não precisa ir ao IML. Exatamente. E às vezes, entre esse percurso de um local para outro, às vezes termina gerando uma desistência da vítima por diversos motivos. Então, alistando aquele serviço, toda a gama de serviço ofertado em um mesmo local, em um mesmo ambiente, facilita sobremaneira a vida da mulher. Certo. É importantíssimo que se saiba. Esse hospital eu achei uma maravilha. É um hospital de referência. Agora só atende violência sexual. A gente tem uma intenção de abranger também para outros tipos de violência. E é importante citar também, Cláudia, que está havendo um convênio do Ministério da Mulher e o Governo Federal aqui com o governo de Alagoas, e nós teremos 3 casas da mulher brasileira. Uma já na iminência de ser construída no Benedito Bentes, que vai funcionar na parte alta, para também haver essa oferta de serviços todos em um mesmo local. Será Poder Judiciário, Defensoria Pública, IML, Polícia Civil, acompanhamento psicológico em um mesmo local. Isso é muito importante, funcionando 24 horas. A gente espera aí que haja esse atendimento especializado a todas nós mulheres. Olha, Ana, eu sou uma mulher que faço muitas coisas, sabe? Ai, que bom. E agora a gente está fazendo perfumes. E eu trouxe esse para você sentir, que vai ser a fragrância Cláudia de Bulhões, que vai ser lançada. Ai, que maravilha. É você que produz, Cláudia? Lá nós temos um laboratório, estamos produzindo... E eu acho uma delícia e gostaria que você aspergisse um pouquinho. Já vou colocar até aqui em mim. Ó, eu acho uma maravilha. Muito bom, gostei, vou usá-lo com certeza. É tipo uma água de colônia, mas... É verdade, suave, muito boa. Gostei da fragrância. Cláudia de Bulhões, que maravilha, adorei o presente, minha querida, obrigada. Que meninas, maravilhoso. Ficamos por aqui. Com 1000 agradecimentos
Perfumada já. E, dando a mão aqui. Obrigada, minha querida. A mulher que me defende, a mulher que me defende, a mulher que lhe defende, e que a TV Assembleia estará sempre junto dessa mulher. Muito obrigada, minha querida. Tá Agradeço cheirosa. muito o convite, não é Tô isso? cheirosa.